Bom, meu nome é Carolina Parreiras, todo mundo chama de Carol. Eu sou antropóloga de formação, né? Fiz toda a minha trajetória nessa área, né? Vendo das ciências sociais, mas me especializei na antropologia. E desde 2005 eu trabalho com temas que envolvem gênero, sexualidade e internet, principalmente. Atualmente eu sou pesquisadora do Departamento de Antropologia da USP, e coordenadora do Laboratório Etnográfico de Estudos Tecnológicos e Digitais. A ideia para essa pesquisa, que na verdade foi o meu pós-doutorado, né, realizado na USP também, ela surge porque durante um tempo da minha trajetória eu saí da universidade, fui trabalhar em organizações não governamentais no Rio de Janeiro, fiquei um bom tempo lá, mais ou menos uns 4 anos, né, trabalhando em favelas especificamente, e em favelas que lidavam com crianças e com adolescentes. Tinham outros beneficiários, mas o foco era esse. E eu comecei a notar a quantidade de casos que chegavam ali para a gente no dia a dia, né? Nós, enquanto trabalhadoras, eu era gestora de projetos, né? Então tudo acabava chegando em mim, em alguma medida, na psicóloga, na assistente social, e a gente não tinha o que fazer com aqueles casos, né? Uma dificuldade tremenda de denúncia nesses contextos, é um contexto militarizado, né? A gente vem, inclusive esse é o termo que a gente tem utilizado, as favelas e periferias como territórios militarizados, você tem presença de grupos armados, você tem a polícia ali o tempo inteiro, o exército em alguns casos. Então, esse trajeto até chegar no Conselho Tutelar, e daí, e isso eu estou falando do mínimo, né, de chegar no Conselho, ele é muito dificultado e não chega. Né? A minha conclusão no final, né, já adiantando a conclusão, é que não chega. E é esse incômodo que me faz, quando eu volto para a universidade, pensar, bom, acho que aqui tem algumas coisas que precisam ser elucidadas. Tem um problema gigantesco aqui, que é teórico, mas que também é prático, e foi essa tentativa de entender como é que essa ideia de pensar o periférico, de pensar classes sociais mais baixas, né? O marcador de raça, que também se cruza com o de classe nesse caso específico, né? Como é que isso entrava nessa lógica para a gente entender abusos sexuais contra crianças e adolescentes? Eu acho que, na verdade, o silêncio ele é fundamental. Eu acho que quando a gente está lidando com violências íntimas, né, porque as públicas, é muito fácil de falar sobre elas, até porque elas são visíveis. Eu vou citar um exemplo de campo só para fazer a comparação, né, e porque que para mim o silêncio foi tão importante. Inúmeras vezes eu chegava no território, eu sempre perguntava se estava tudo tranquilo antes, de novo, é um território militarizado, e em vários momentos eles me levavam, vem ver como é que o chão está coberto de bala, vem ver o que aconteceu onde o tiro bateu. Então essa violência ela é muito assintosa, ela é nítida, ela é visível, né? Ela é absurda, mas ela está ali o tempo inteiro. Já a violência íntima, ela sequer ganha o nome de violência, porque, de novo, parece que é óbvio, parece que aquilo é algo como você não tem como fugir dela. E ela acontece nos lugares mais íntimos mesmo, dentro de casa, com o vizinho, né, de pessoas muito próximas. Acho que isso também, os dados mais amplos sobre o Brasil corroboram exatamente isso. A gente pegar os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, por exemplo. E aí eu comecei a notar o quanto o silêncio estava ali o tempo inteiro. E para mim, eu venho de uma trajetória na antropologia que pensa o silêncio enquanto linguagem, não como a falta de linguagem. O silêncio também é um modo de dizer algo o tempo inteiro. E como é que você percebe esse silêncio? Nas pausas, no olho que lacrimeja, na postura corporal que muda completamente, no medo que você vê no rosto, naquela feição que muda quando vai te relatar determinadas coisas. Então foi a partir daí que veio essa ideia de potencializar e de seguir silêncios. No final, eu acho que foi exatamente o que eu acabei fazendo, né? E é no meio do silêncio que vem a palavra também, porque de repente ela aparecia. Às vezes não da maneira como eu esperava. E, bom, acho que inevitável, né? Mas ela aparecia ali. Vulnerabilidade se tornou um termo muito usual, né? Inclusive nas nossas falas do dia a dia mesmo. É, inclusive, um termo da política pública, né? Vulnerabilidade social é uma categoria utilizada para a política pública. E que é uma categoria muito importante. Eu não estou aqui defendendo que a gente pare de utilizar, pelo contrário.
Mas, enquanto pesquisadora, enquanto antropóloga, enquanto alguém que se debruça sobre essas relações todas, eu, eu entendo vulnerabilidade enquanto algo sempre relacional. Ou seja, todos nós estamos em alguma medida vulneráveis em alguma relação na nossa vida, em algum contexto, que é muito variável, que para cada um de nós pode ser de um modo. Por exemplo, ser uma mulher sozinha andando na rua à noite, né? Comparativamente com um homem sozinho andando à noite na mesma rua. Pelas relações de vulnerabilidade, que aí no caso é o gênero, a principal delas, né? E a localização desse corpo enquanto corpo feminino, enquanto corpo de mulher, é o que vai criar essa relação de vulnerabilidade mais alta. Ou seja, enquanto mulher, eu tenho muito mais chance de ser atacada, de sofrer um tipo de violência, de ser assaltada ou qualquer outra coisa, do que esse homem, na mesma situação, né? Isso é só um comparativo. E no caso específicos desses locais periféricos e territórios de favela, entram também, na minha leitura pelo menos, o gênero ele é marcante o tempo inteiro. E não é simplesmente o gênero, né? Mas ser reconhecido enquanto um corpo feminino. Porque esse corpo feminino é um corpo que pode ser violado. Né? É ele que é violado. Porque, como eu falei, tem um caso de menino, mas também é um tipo de violação em que ele estaria nessa posição do que é penetrado. Né? Dentro dos relatos, quando chegam, esse também, e curiosamente, é o único caso em que há interferência do conselho tutelar. É o do menino. Das meninas, nenhum. Pelo menos no mapeamento que eu fiz, isso aconteceu. Então, o menino também é feminizado nesse contexto. E ele é reconhecido ali como viadinho. Esse é o nome que davam para ele. Né? Então, esse corpo lido como aquele que pode ser violado. E entra também, eu acho, né? O gênero é o principal marcador, mas em alguns momentos a raça também. É o corpo de uma mulher negra, no geral, né? Moradoras desses lugares. Então, por isso que eu acho que é importante a gente não encapsular a vulnerabilidade como uma categoria autoexplicativa. Ela não é, né? Ela é contextual, ela é relacional, ela é dada por uma série de fatores e eu acho que o nosso desafio é entender que fatores estão em jogo num dado momento. Essa é a minha atual pesquisa, né? Violência digital, esse é o nome que eu estou dando para ela. Outros pesquisadores vão usar outros nomes. E estou muito interessada nessas violências sexuais e violência de gênero, né? Aí não só com crianças e adolescentes, mas com crianças e adolescentes também. E eu acho que, em relação à internet, tem uma dificuldade muito grande, que é a própria estrutura da rede que a gente tem que lidar hoje. Então, eu acho que um grande desafio para a gente é a regulação de plataformas. Né? A gente tem alguns projetos de lei que têm esse tema e que devem ser votados, espero eu, ainda esse ano. Não sei se passam, mas esse é um primeiro passo para a gente coibir, na verdade, responsabilizar as plataformas, e não só o usuário, pelos comportamentos que estão acontecendo ali. Porque se esses abusos continuam acontecendo, se eles estão aparecendo o tempo inteiro, agora a gente tem o caso mais recente, é o Discord, né, que é uma plataforma, na verdade, que é uma plataforma que foi criada para jogos, né, para você trocar ideia com jogadores, com pessoas que estão jogando determinado jogo junto com você em rede. E que passou a ser utilizada para outros fins. O problema, então, é o Discord? Não. O problema é que o Discord não tem uma política clara de regulação desse tipo de comportamento. Devemos todos parar de usar o Discord? Não. Assim como não precisamos parar de usar absolutamente nenhuma plataforma. Porque o problema em si não é a tecnologia, mas são os usos que são feitos dela. E eu acho que a gente tem esses limites. Um outro ponto é a dificuldade de entendimento, como tudo na internet é muito rápido. É, hoje tem uma coisa, amanhã já surgiu outra, as coisas mudam de nome, né? O caso do Twitter, por exemplo, agora, que virou X. A gente também tem uma dificuldade de acompanhar isso. Dentro da universidade, dentro do judiciário, para os legisladores. Então, tem uma estrutura aí que está muito além do que a gente compreende, seria essa infraestrutura aí, política de dados, a maneira como o estudo está organizado, que coloca uma série de dificuldades também para a gente combater esses casos. Mas eles estão acontecendo. Na verdade, eles sempre aconteceram na internet. É que agora também, eu acho que tem dois pontos que ajudam a explicar por que a gente tem ouvido mais. O primeiro é porque ganha escala. E algo, né, que para mim fica muito claro, e porque trabalhar com isso em favelas.
Porque eles também, né, moradores de favelas que a gente pensa que são excluídos digitalmente, pelo contrário, eles estão incluídos de forma precária, mas eles estão utilizando. E a grande questão é que, da mesma forma como a internet aparece aí como uma geradora e reprodutora de violências, e de violências sexuais, de violência de gênero, também vai aparecer nesses contextos. Também vai acontecer vazamento de nudes. Também vai ter uma festa em que vão colocar no telão uma série de fotos de meninas, fotos eróticas de meninas que vazaram pelo WhatsApp. Eu acho que esse é o ponto, linguagem, né? E vai acontecer em todas as camadas, pode acontecer com qualquer uma de nós, ou com qualquer um de nós, mas eu acho que a gente tem que ter olhares diferenciados para cada um desses contextos, e por isso precisa de linguagens diferenciadas. Algo, por exemplo, que eu vejo como muito. E que eu adoraria poder trabalhar, e que não é o foco da antropologia, mas que eu, enquanto alguém que está hoje pensando fortemente em tecnologia, que eu acho que seriam boas soluções para o público, por exemplo, para as adolescentes e para as crianças com quem eu trabalhei na minha pesquisa, e que continuam sendo meus interlocutores hoje, só que em um novo contexto, é tentar perceber, por exemplo, o que eles usam quando eles estão no celular, né? E que, no meu caso, seria, eu acho que duas linguagens muito interessantes. A primeira, games, jogos, né? É uma das coisas que mais fazem. E que você tem a possibilidade, a gente tem belíssimas experiências de jogos educativos, de jogos que querem conscientizar, ensinar coisas, e você vai ganhando, na mesma lógica de um jogo mesmo, né? De você vai acumulando vida, você vai acumulando dinheirinho, a mesma lógica, mas aplicada a situações muito concretas da vida. Violência, eu acho que seria uma possibilidade também para lidar. E o outro, no caso deles, o TikTok, né? Que também é um tipo de comunicação muito rápida, mas muito efetiva. Porque é um tipo de linguagem que capta. E capta, inclusive, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu, porque esse também é um dado recente de campo, capta, inclusive, aqueles que ainda não são alfabetizados. Porque hoje, todas as ferramentas você fala por áudio. E isso, eu ficava intrigadíssima como é que eles chegavam em determinadas coisas no YouTube e no TikTok. Eles falam por áudio, eles falam o que eles querem e a busca vai imediatamente. Então, é uma forma muito efetiva, porque eles passam horas. E eu acompanhei isso em loco, de passar o dia lá com crianças e adolescentes, ver o que eles estão fazendo na vida deles. É o dia inteiro no TikTok ou no YouTube vendo vídeos. Então, essa é uma linguagem que funciona? Sem dúvida. Eu acho que, por um lado, a gente está falando de algo que, na verdade, é histórico, que, né, na verdade, são essas hierarquias de gênero, acho que esse é o primeiro ponto. Então, essas hierarquias estão muito colocadas o tempo inteiro. Então, por isso que a gente fala tanto da necessidade, por exemplo, de educar em relação a gênero, de falar de gênero na escola, exatamente para quebrar essas hierarquias, porque senão a gente vai moldar masculinidades, né, e feminilidades encapsuladas em que se reproduzem esses comportamentos. Uma masculinidade que é viril, que é altamente violenta, que domina essa mulher o tempo inteiro e que acha que pode fazer isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Se é consciente ou não, eu não sei, não arriscaria dizer, né? Mas e eu tive a sorte de trabalhar com ele diretamente, né? Que é um professor da Universidade de Colômbia, eu passei um tempo lá com ele, que é o professor Michael Tossig. Ele vai analisar a função da tortura, e ele está pensando na América Latina. E aí ele propõe uma ideia da tortura que eu acho muito sofisticada e que faz a gente pensar muito no lado erótico da tortura para quem perpetra essa tortura. Esse corpo, ele não é só um corpo, não é só porque eu quero descobrir um segredo ou porque eu quero punir esse outro, que é um outro que para mim ele não faz sentido. Pode ser a mulher, pode ser o negro, pode ser as pessoas de esquerda, os comunistas, os gays, né? E aí coloquem a categoria que vocês quiserem. Mas tem algo erótico no ato da tortura. Eu acho que vale a mesma coisa, essa perpetração dessa violência, e que ela é cotidiana, porque a gente também tende a achar que a tortura ela só acontece em situações limite. Não, pelo contrário, ela está acontecendo também no cotidiano, e ela tem um jogo erótico desse perpetrador, tem um prazer em fazer esse outro sofrer, seja lá de que maneira for. A violência sexual seria uma delas. Pensando, por exemplo, que seriam estratégias, né, pais e mães que têm crianças e adolescentes. Eu acho que o que fazer com crianças e adolescentes conectados e que estão na internet o tempo inteiro e que já nasceram, é uma geração que já nasceu com a internet existindo, né? Eu sou de uma geração que era adolescente quando a internet surgiu. Então é muito diferente a relação mesmo, né?
Então, eu diria, primeira coisa, controle parental. Ele existe exatamente para o que o nome quer dizer, para os pais terem um mínimo de controle. Grande parte das plataformas que crianças e adolescentes mais usam tem isso, né? O YouTube, por exemplo, tem. Você tem o YouTube Kids, por exemplo, que você pode configurar e colocar um tipo de senha diferente e a criança só vai navegar naquele conteúdo e que são conteúdos em que, de fato, você minimiza tremendamente qualquer tipo de risco que essa criança poderia ter ali. Eu acho adolescente muito mais desafiador, até porque adolescente, no geral, sabe muito mais do funcionamento de todas as plataformas do que os pais e as mães e responsáveis por eles, né? Então, burlar, eles burlam muito mais rapidamente do que qualquer uma de nós aqui poderia fazer. Então, mas eu acho que é ficar muito atento no tipo de conversa, né? É de fato participar desse momento também. Não é simplesmente entregar um celular na mão e achar que, ok, vai ficar tudo bem. Não necessariamente. A escola precisa também contar com especialistas, com gente que entende disso, chamar pais e crianças e adolescentes e mostrar, olha, isso aqui pode ser muito problemático, né? E a gente tem casos limite, né, que acontecem com crianças e adolescentes. Vazou um nude, a gente tem uma série de meninos, e temos casos no Brasil, né? De novo, o livro da Beatriz Acioli Lins traz alguns desses casos. As meninas não lidam com a pressão dessa exposição e se matam. Então, assim, é um acúmulo de questões, mas que poderiam talvez ter sido evitadas. Porque o problema é ela ter enviado nude? Não. O problema é a falta desse anterior de dizer, olha, existe algo chamado segurança digital. E a gente pode fazer isso na prática. E pode fazer com criança e adolescente também. Aliás, eu acho que é o público que a gente deveria focar hoje.